Vamos falar sobre After Sun, um filme brilhante sobre depressão, sobre lembranças, sobre muita coisa, na verdade, que eu vou explicar nesse vídeo. A gente vai comentar a história geral, os simbolismos e também as escolhas narrativas. Mas vale dizer, esse é um filme que convida diferentes interpretações, né? Um filme todo formado por lacunas que a gente vai preenchendo com a nossa própria bagagem emocional. Então eu recomendo demais que você assista primeiro, porque eu vou comentar aqui com detalhes, né? Com spoiler, se é que essa palavra se aplica nesse caso. Dito isso, por mais que a narrativa de After Sun seja um pouco mais solta, né, nem sempre tão linear e definida, a diretora Charlotte Wells deixa umas peças ali da história pra gente juntar e entender a trama. E o filme já apresenta isso logo no começo, naquela ceninha que mostra a Sophie filmando seu pai, o Callum, e fazendo uma pergunta crucial pra ele. Como ele se imaginava no futuro quando ele tinha 11 anos, que é a idade que ela tem nessa gravação. E essa cena estabelece duas coisas muito importantes, né? A primeira é que a gente tá vendo a Sophie adulta reassistir as imagens desse verão que ela passou com o pai dela de férias na Turquia. Tipo, dessa gravação que abre o filme, a gente vê o reflexo dela na TV e depois vê ela rebobinando as imagens para assistir tudo desde o começo. E a segunda coisa que está presente na pergunta sem resposta que ela faz para o pai, né, é que ele sofre de uma depressão muito forte que ele tenta esconder da filha a todo custo. Disso vem a grande tragédia dita, mas não dita do filme, né, que é o fato de o Callum ter tirado a própria vida logo após esse verão. Então a gente está assistindo o registro das últimas lembranças que a Sophie tem do seu pai, né? Enquanto ela usa essas gravações para tentar reconstruir a imagem dele e entender melhor quem ele era. E aí esse é o propósito daquelas sequências no fundo preto com as pessoas piscando ali como se estivessem numa balada meio caótica. Esses momentos estão sempre representando a mente da Sophie vasculhando esses fragmentos de memória enquanto ela tenta encontrar seu pai ali no meio da confusão. E uma das coisas mais bonitas que surgem disso é que momentos aparentemente triviais da vida ganham um novo significado a partir dessa perspectiva da perda. Por exemplo, lembranças muito simples, até muito bobinhas que a Sophie tem do seu pai, ganham esse novo valor quando ela sabe justamente que esses foram os últimos momentos que ela passou com ele. E o efeito de dourar acontecimentos banais rola até com a gente. Na primeira vez que a gente vê o filme, antes de entender o que aconteceu com o Callum, tudo parece uma coleção de momentos levinhos, momentos comuns, né? E até meio inconsequentes para a história. Mas o final traz essa dimensão a mais porque a gente também reconstruiu a imagem do pai da Sophie junto com ela, o que torna uma segunda assistida ainda mais interessante. Bom, vamos falar da depressão do Callum, porque é muito legal como o filme vai inserindo ela na história sem que a gente perceba de primeira. Um dos primeiros sinais acontece na cena onde a Sophie está deitada na cama ali observando seu pai de ponta cabeça, e ela comenta que depois de um dia super divertido, um dia feliz, às vezes ela se sente triste, né? Se sente muito cansada. E o Callum nem responde, não só porque ele se identifica com esse sentimento e pensar nisso é algo difícil, mas porque ele passa o filme todo tentando esconder essa depressão da filha. Cara, ele tá quase sempre muito bem-humorado, querendo criar bons momentos para ela, cuidando dela, ou seja, sendo um pai muito melhor do que o roteiro sugere que ele mesmo teve. Mas existe uma desconexão entre os dois, que é causada pela depressão dele, né? E a gente vai tendo vários momentos no filme que reforçam essa ideia. Quando os dois estão sentados numa boia no meio do mar, ele fala para ela que ela pode conversar com ele, né? Ela pode se sentir à vontade para discutir assuntos que adolescentes não costumam contar para seus pais. Mas quando é para ele contar as coisas para sua filha, ele se fecha e fica guardando tudo ali dentro, né? Sem entender que a Sophie já percebeu o que está acontecendo e que ela quer ajudar, mas ele não deixa. E outra cena que simboliza isso perfeitamente, quase que só no enquadramento, né, é o momento onde ele tá tentando cortar o próprio gesso, enquanto a Sophie tá ali perto fazendo umas perguntas sobre a relação dele com a mãe dela. Tipo, de um lado da imagem a gente tem o Callum ali banhado numa luz fria, sofrendo em silêncio sem pedir ajuda da filha dele que tá literalmente do lado, de costas para ele, só porque ele quer que seja assim. Não que essa decisão seja consciente, né, aos poucos dá para entender que a depressão do Callum é fruto de uma grande frustração financeira, profissional. Ele tentou abrir um restaurante e aí desistiu da ideia, né? Ele não tem dinheiro para pagar as coisas para Sophie, o que leva a gente de volta para a cena do início, só que sob um outro ângulo. Quando a Sophie pergunta como ele imaginava seu futuro aos 11 anos, ele fecha a cara porque ele não consegue imaginar um futuro para si mesmo. E pensar na sua infância é igualmente frustrante porque esse é um tempo que já passou e não volta mais. Aliás, como todo bom filme, essa temática toda é representada não só
pelo roteiro, mas pela linguagem visual. E aí que entra um dos jeitos mais interessantes que a diretora Charlotte Wells encontrou de simbolizar essa desconexão entre os dois personagens, que é o elemento da água. Que é o que eu vou tomar agora porque eu tô falando há muito tempo aqui. Para Sophie, a água simboliza essa fase de amadurecimento, né? Essa fase de descobertas. Um exemplo é quando ela mergulha na piscina e fica olhando os corpos dos adolescentes ali se tocando debaixo d'água, né? Ela tá sempre observando esses jovens e querendo chegar logo na idade deles, que é uma coisa muito característica desse período de amadurecimento, né? A gente sempre quer estar mais velho do que a gente tá no momento, e aí, lógico, quando a gente passa disso, depois a gente olha para trás e fala, cara, passou muito rápido. O importante é que para Sophie a água é um amplificador dessas sensações, né, desse momento muito bom que ela está vivendo. Já para o Callum, a água é um elemento meio que sufocante, né? Ela representa essa sensação que ele tem de estar sendo tragado nas profundezas de algo muito mais forte do que ele. Quando a Sophie deixa cair a máscara de mergulho no meio do mar, o Callum tenta pegá-la de volta, mas ele simplesmente não consegue alcançar o que ele deseja no meio dessa imensidão toda. Da mesma forma, quando ele entra no mar de noite, as águas estão super escuras e o som do mar é ensurdecedor. Aliás, isso é algo que o filme não diz, mas esses momentos super deprês e solitários do Callum podem muito bem se passar depois que a Sophie foi embora, né? Ele chorando pra caramba na cama, ele comprando o tapete que ele não tinha dinheiro pra comprar antes, ele deixando um cartãozinho dizendo o quanto ele ama sua filha e finalmente ele entrando no mar ali pela última vez. E como a gente assiste essa história a partir do ponto de vista da Sophie, essa coleção de últimos momentos do Callum podem ser simplesmente o jeito como ela imagina que essas coisas tenham acontecido. E aí a última vez que aparece a cena da balada mental caótica piscando ali da Sophie é ela tentando colocar pra fora esses sentimentos. Você vê que ela briga com o pai, ela tenta segurar ele, tenta controlar ele de alguma forma, fazer ele ter alguma reação, mas nada acontece porque ele já se foi. Eu acho que uma das conclusões do filme é que nem sempre o amor é suficiente. O Callum e a Sophie tinham uma boa relação, né? Uma relação saudável, uma relação feliz. Mas a depressão do Callum colocou uma barreira entre os dois, que levou a essa tragédia, né? Não por culpa de nenhum dos dois, mas porque é simplesmente assim que essa doença funciona. A sensibilidade do filme vem justamente na forma como ele aborda esse tema pesado de um jeito muito leve. É gostoso passar férias com esses dois personagens, né? Conviver com eles no dia a dia e observar como eles conversam de um jeito muito atento um com o outro. Mas é sobre como a depressão consegue se desenvolver, inclusive junto desses momentos tão bons. E por isso é tão importante que ela seja identificada e tratada. E para finalizar, eu queria chamar a atenção para uma coisa belíssima que o filme faz, que é trazer o valor de preservação de uma pessoa através da imagem audiovisual. O fato de a Sophie conseguir reconstruir a imagem que ela tinha do pai através de uma sequência de gravações mostra o poder que essas imagens têm de eternizar as características de uma pessoa, de um povo, de uma cultura, e eu acho isso lindo, cara. O audiovisual consegue fazer isso numa esfera muito pessoal, com esses recortes diários da nossa vida, mas também consegue, há mais de 100 anos, eternizar a humanidade, né, e as suas grandes questões através do cinema. After Sun tá passando em alguns poucos cinemas, mas ele também já estreou no Mubi, uma plataforma de streaming para filmes mais cults, filmes independentes, filmes diferentões do que você encontra nos streamings normais. Mas diz aí nos comentários o que você achou de After Sun. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e se quiser assistir outro vídeo eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado e até a próxima!